Meus queridos líderes, boa tarde. Eu já vou direto à pergunta. Quantos aqui nasceram depois de 1997? Levantem a mão bem alto. Depois de 1997. Aqui pertinho. Quer dizer que todos nós somos das velhas gerações, amém? Isso dói, né? Isso dói, queridos líderes, e me pediram para falar um pouquinho para você sobre esse desafio de discipular as novas gerações no aspecto da comunicação. E pastor Erno, quando a gente pensa no desafio que nós temos com essa turma, eu já começo com uma história. Na verdade, aconteceu 2 anos atrás, na época da Conferência Geral de 2015, muitos pastores acabam indo nessa cerimônia especial da igreja. Eu fui aos Estados Unidos e lá eu adquiri algo que representa muito a nossa geração. Modernidade, tecnologia e certeza de que você vai comprar a melhor coisa do mundo. Nós somos seres digitais e mobile, né? E eu comprei isso aqui, que seria, na verdade, um pedestal para você segurar o teu celular no para-brisa do carro. Eu fui numa loja americana e paguei $35, líderes, por esse equipamento. Era o melhor equipamento da história, porque ele era totalmente versátil, ele vai ampliando em suas laterais, e você pode colocar o telefone que você quiser, iPhone 5, 6, 7 ou 10. E eu voltei para a União Central Brasileira feliz da vida, colocando no meu para-brisa aquilo ali enquanto eu dirigia, mostrando para os jovens com que eu trabalho. Hoje eu trabalho com uma turma ali de pelo menos 10 funcionários, que todos têm menos de 30 anos. E eu desfilando pela associação, pela União, pelas ruas de São Paulo, mostrando o melhor pedestal de celular que tinha. Bonito ou não é bonito? Chique, não é? Era o melhor que tinha. Aí um rapaz que trabalha comigo chegou e falou assim: pastor, o que é esse negócio no teu para-brisa? Eu falei: você não está entendendo? Eu fui para os Estados Unidos comprar o que tem de melhor para poder usar aqui enquanto eu dirijo. Totalmente tecnologizado. Ele deu um sorrisinho e não falou nada, meus irmãos. Isso que é cruel com as novas gerações. Passaram 2 meses. Um dia eu estou na União, ele chega e fala: pastor, eu posso ir com o senhor no teu carro? Eu falei: claro. Sentei com ele, já fiquei olhando aquele para-brisa bonito, sempre com essa imagem na frente. E ele, bem sem graça, falou assim: pastor, eu posso lhe dar um presente? Eu falei: claro, o presente sempre é bem-vindo. Aí, meus irmãos, corta para mim agora, porque ele pôs a mão no bolso, de uma maneira muito cruel. Ele falou: pastor, eu quero te dar isto aqui de presente. Eu falei assim: o que é isso aqui? Ele falou: pastor, isso aqui tem o mesmo efeito daquilo ali. E queridos anciãos, essa é a imagem que hoje acontece no meu carro, quando de uma maneira cruel eu aprendi o que as novas gerações fazem. Aí vem a pergunta que a gente quer matar, né? Quanto você pagou por isso? Ele respirou fundo e disse: pastor, $2 na China que mandou entregar aqui no Brasil. Amados líderes, dali para cá a gente começa a entender uma coisa: nós vivemos hoje uma completa disruptura com as novas gerações. Não é fácil, eu estou com 42 anos, ontem eu me sentia super jovem, nova geração, e hoje lido com uma juventude que vem com um pique, com a comunicação, com os smartphones, e você fica como líder, como alcançá-los? Não é fácil, porque o mundo não para. E a Bíblia tem um texto muito claro dizendo sobre inovação e criatividade, quando diz: rogo-vos que vocês apresentem como sacrifício vivo e renovai a nossa mente. Ou seja, não se acomode, não tenha medo da inovação, não fique enrijecido se surgir alguma ideia que, baseada em princípios, venha lhe apresentar algo diferente. E aí, meus líderes, nós entramos com alguns problemas emocionais, inclusive da nossa liderança, que é a gente se agarrar àquilo que sempre foi confortável a nós. E o maior perigo de um líder hoje é ele estar realmente completamente engessado naquilo que pensa. Vamos falar um pouquinho de igreja? Nós estamos preparados para falar de Jesus para pessoas totalmente diferentes de nós? Gostamos dessa imagem, nós e os outros, eu e todo o resto. Eu estou aqui e o mundo está lá, e de repente algumas imagens nos desafiam a pensar um pouco mais globalmente. Quando eu lhe pergunto: falar com novas gerações, discipular pessoas, inclui você pensar em gente que pensa totalmente diferente. E aí, atingir culturas complexas, com crendices diferentes, isso tira a gente do apoio. E eu gosto de mostrar essa imagem porque ela gera um desconforto. Nossa igreja está de portas abertas para receber todos. E olha como é interessante. Agora eu vou mostrar para você. Abre o som. Isso aqui é uma cerimônia séria. Isso aqui é uma cerimônia acadêmica.
num lugar do outro lado do mundo chamado Nova Zelândia, onde os jovens dessa universidade estavam se despedindo do seu professor, queria se aposentar. E olha o desafio das novas gerações. Porque você tem que entender que eles pensam diferente, e outras culturas pensam diferente, e eles fazem uma cerimônia chamada Haka. Eu recebi pela internet essas coisas que viralizam, e quando eu olhei, eu falei, eu estaria preparado para ver isso como algo reverente? Vamos ver se vai soltar o som. Gruda na tela. Isso aqui é uma cerimônia de gratidão a um professor depois de décadas ensinando num lugar acadêmico, ou seja, algo muito sério, e eles fizeram assim para ele. Estamos sem som. Se não tiver som, você vai ver pela cara o desespero. Você nem ouviu um aplauso pela seriedade que foi esse momento. E aí eu te pergunto, será que nós estamos percebendo que somos chamados por Deus para fazer o discipulado, para fazer o evangelismo, para sermos missionais com aqueles que pensam bem diferente da gente, querido ancião? E esse é o desafio. Você não começa a falar com novas gerações se você tiver um engessamento mental a ponto de você olhar uma imagem como essa e dizer, para ele, a minha igreja não. Ou para ela, minha igreja não. Ou para isso, a minha igreja não. Porque é difícil até de definir. E aí eu quero levar você a entender mais do que nunca. Sal da terra, sal na terra e sal para a terra. Mas nunca sal de terra. A nossa igreja ela é diferente, com uma mensagem diferente, mas ela se mistura. E isso obriga nós a entendermos, líderes, que como seria bom se São Paulo fosse apenas um prédio com 6 apartamentos. Mas Campinas, São Paulo, as grandes cidades do mundo são muito mais complexas do que a gente pensa. E amado ancião, esse é o desafio que nós temos para evangelizar. Cidades que não param de crescer. Hoje em dia, 1 milhão de pessoas se mudam para os centros urbanos toda semana no mundo. Alguém está saindo de algum lugar na roça para ir para uma metrópole e viver lá em algum canto do planeta. Só para você entender o desafio das cidades, né? Tóquio, 37 milhões de pessoas, Seul, 23 milhões e meio de pessoas. Aí você encara Xangai, 22 milhões e 600 mil pessoas. Você tem Cidade do México, 21 milhões de pessoas. E você tem ali São Paulo, 21 milhões de pessoas. Junto com Nova York, 21 milhões de pessoas. E se Jesus não volta, como é que vai ser o futuro das grandes metrópoles e cidades? Uma estatística disse que isso não voltar em 2050, 85% de todas as novas gerações que você olha, todas as pessoas, líderes e discípulos da igreja estarão vivendo em grandes centros urbanos. Isso é para a gente se surpreender um pouco. Um mundo carente pedindo algo mais, querendo entender, e uma Bíblia dizendo, vai e evangeliza. Os completamente diferentes de mim e de você. E aí surge os tais dos millennials, que eu te perguntei, quem nasceu de 97 para cá? Tenho 2 garotos aqui na minha frente. Nova geração. E nós, velha geração. E esse conflito acontece de maneira muito forte. Como é que eles estão hoje, queridos líderes? Conectados. É o tempo todo linkados. É um mobile como extensão do cérebro num celular que não desgruda da mão. Eles têm toda a informação a todo momento. E isso nos causa um pouco de susto, porque você fala uma coisa com autoridade, ele está googlando nesse momento ali para ver se você está falando certo ou errado. Uma palestra complexa, ele está dizendo, não, já errou a estatística, eu estou vendo aqui na internet. E esse é o volume de informação que eles recebem hoje. Não é para assustar, mas talvez seja para incomodar um pouquinho, para nos desafiar a encarar essa geração cada vez mais incrédula, relativista, individualista, materialista e alienada. E eles clamam pelo desafio. E olha aqui, ano passado eu recebi essa informação, essa notícia. 2 jovens, homem que era mulher, vai dar à luz a filho de mulher que era homem. Anciãos, eu nunca consegui entender isso direito. E eu prego, eu falo, eu tento entender, mas eu sinto assim uma dificuldade. Mas você entendeu como nós temos o desafio? E agora olha essa pergunta que faz a gente pensar um pouco, no final de um dia de discipulado, a igreja do futuro não somos nós. A igreja do futuro é o futuro da igreja. E que igreja é essa, líderes? Quem é?
Sou eu ou você? Não. O futuro da igreja são as novas gerações. Aí a pergunta que nos joga na parede é: onde é que as novas gerações estarão quando nós não mais estivermos? Quando eu passar, minha filha de 8 anos vai estar aonde? Quando você sair da sua liderança, aquele adolescente de 15 anos vai estar aonde? Então, quando a gente começa a pensar um pouquinho nessa complexidade, surge o desafio da comunicação. E não dá para falar em nova geração dissociado de comunicação, porque hoje nova geração e comunicação é quase que a mesma coisa. Surge um hiato, um intervalo, uma dificuldade da gente se locomover com eles, que a melhor coisa é pregar para um grupo como esse aqui, vocês comigo. Mas agora de manhã eu estava ali no Brooklyn falando para um grupo de jovens totalmente diferentes. Eu me perguntando: Senhor, como gerar uma conexão com uma garotada que está com um olho no púlpito e outro olho no celular? Por mim, desliga celular, acaba com isso e olha para mim. A gente não consegue fazer isso. Aí eu resumi, queridos líderes, em 8 tópicos para você entender o nosso desafio com os millennials. Eu gostaria que eles ouvissem o que eu prego, eu queria que eles ouvissem o que eu falo, eu queria que eles escutassem a minha autoridade, só que, na verdade, mais do que eles ouvirem o que pregamos, o nosso desafio é falar do jeito que eles queiram ouvir. E aí a gente que está em cima de um púlpito, de uma plataforma, acaba descendo ao mesmo nível para entender, não sou eu falando de maneira que eles ouçam, mas eu me comunicando de um jeito que eles queiram ouvir. Senão eles tiram o olho de você, vão para o celular e você perdeu eles para sempre. Primeira regrinha para a gente pensar um pouquinho nas novas gerações, no discipulado a eles. Que tal pensar nessa palavra? Atualize-se. Isso é um desafio, meus irmãos. Não é fácil. A PAC é um campo altamente tecnológico. O pastor Erlon ligado nas tecnologias, os Tiverson, a gente gosta de ver isso, mas não são todos. É desafio você estar o tempo todo atualizado. Ah, o tempo das fitas cassete, que saudade. Passou, anciãos. Gruda os olhos na tela. Se você entender todas essas palavras, parabéns, seja bem-vindo às novas gerações. Se você não entender nenhuma dessas palavras, perca o sono, porque você não entende nada de novas gerações. E eu te confesso, quando eu olho essas expressões, não dá para gastar tempo, porque eu gastaria aqui 3 horas para explicar cada uma, mas é para você entender que hoje eles falam isso com uma facilidade, enquanto você, moderno, ainda está no Orkut. É um desafio. Tudo isso aqui, há menos de uma década, estava na bolsa de uma mulher. Desculpa, mulheres, é com carinho. Mas tudo isso era algo que a gente carregava. E todos esses elementos hoje se resumem em um único. Para você entender a carga de atualidade que nós temos e de uma juventude que fica esperando algo para eles. Jovens entendendo da comunicação e perguntando: você está se renovando? Ancião amado, não é tecnologia que prega o evangelho, mas ela ajuda a pregar o evangelho. No discipulado, o ser humano é que leva pessoas para Cristo, mas a tecnologia, ela ajuda nessa ferramenta. Não tenha medo. Não tenha medo da atualização. Isso aí faz parte de uma vida. E olha só, agora é para a gente se preocupar, né? O Papa, no começo desse ano, vai lá no domingo e fala para o mundo inteiro: leiam a Bíblia como se fosse um celular. Tem alguém bem atualizado por aí. E que tem uma equipe de mais de 100 pessoas no mundo só para atualizar o perfil no Instagram dele, onde em várias línguas e idiomas são feitas fotos para que todos os jovens se identifiquem com ele. Isso porque 2 anos atrás ele foi o primeiro estadista representativo, mundialmente falando, a entrar no Twitter e dizer: agora tem bênção em 50 idiomas pelo Twitter. A gente vê uma coisa dessa e se pergunta, nós estamos preparados para falar de comunicação às novas gerações no discipulado prático? Texto da senhora White: os meios de comunicação se multiplicaram. Assim como Cristo, os mensageiros do Altíssimo devem hoje assumir seu papel nesses grandes meios de comunicação, onde podem se encontrar multidões de todas as partes do mundo. Então, assim, não é complicado você ter um satélite para fazer uma grande transmissão na Novo Tempo. Isso aí passou. Eu fiz 13 transmissões naquela época. Agora, hoje você tem um celular que você liga, faz uma live ao vivo, você fala para o mundo inteiro sem nenhuma complicação. É atualização. Para o segundo lugar, você entender como atingir o discipulado das novas gerações. Essa palavra, líder e ancião, ela faz parte da vida de uma nova geração. Engajamento.
Essa imagem é o pior exemplo de uma liderança. Essa imagem é o maior absurdo que hoje existe quando alguém pensa que sozinho rema o barco inteiro. E nós, das velhas gerações, nos atrapalhamos um pouco nessa confusão de tantas coisas, até entendemos que hoje, falar com gerações novas é colaborativo, é compartilhado. Você gosta de trocar ideia no teu WhatsApp, uma coisa que você recebeu, você passa para frente. Isso é a coisa mais linda, biblicamente falando. E eles gostam disso. Então, esse engajamento muda uma geração. Esse garotinho faz 2 anos que isso aconteceu. Parou Hong Kong, foi para o meio da cidade e ele sozinho, por 70 dias, manipulou e mobilizou 200 mil jovens no coração de Hong Kong. Lembram disso? 2 meses. Com apenas um celular, Joshua Wong foi eleito 2 anos atrás pela Time como a voz de toda uma geração, pelo poder de engajamento que esse garoto tinha somente nas mídias sociais. E o Brasil? Panelaço a todas as outras situações, mobilizado por redes sociais. São instrumentos que a gente pode usar para engajamento e na revolução do bem. Aí quando eu falo em revolução do bem, estou chegando a pouco de um momento especial que infelizmente não tem em português. Mas eu vivi na pele o que é você ver o engajamento de uma juventude. Os UNASPs estão espalhando gente para o mundo nesse período de voluntariado. Eu tive a primeira experiência na minha vida, poucas horas atrás. Um desses grupos foi para uma cidade parecida com São Paulo, Nova York. Pastor, Nova York fazer missão. Eu descobri uma coisa. Numa grande cidade como Nova York, o desafio é muito maior que o da África. Porque é muito parecido com a gente. Da Vila Olímpia até Paraisópolis, de Alphaville até a Cracolândia, os contrastes que existem em grandes metrópoles são absurdos. E só para você ver, foi feito um vídeo de 30 segundos dessa moçada. Foi para... Abaixa o som que eu vou falar em cima mesmo. Eles foram lá, fizeram um trabalho missionário, a gente fez um vídeo de 1 minuto para ser divulgado nas mídias sociais, e essa moçada vai lá e faz massagem nas pessoas que não recebem por nada um livro. Quando você vê o desafio de uma metrópole como essa, e você vê uma luzeiro, como eu chamei, é um barco no asfalto, parando no meio da cidade, no bairro do Village, que é o bairro mais complexo do sul de Manhattan, e você vê jovem dizendo, eu vou fazer uma massagem, eu vou fazer aqui um contato com você, falando ali um português, meio inglês, não importa. As pessoas se desmontam quando você vê doação de tempo e carinho. E aí você vê a imagem de alguns jovens fazendo, pastores, professores, no engajamento que eu falei. Essa é a solução para muita coisa das novas gerações. Colocá-los na ação, colocá-los num trabalho e aproveitar da comunicação também para dar plataforma para eles. Porque eles adoraram, quando começaram a ver isso acontecendo nas redes sociais, tinha 50 likes numa página do Facebook desse projeto e um videozinho já levantou 500 visualizações. De 50 para 500, você vê o que um pequeno vídeo pode fazer. E isso ajuda as novas gerações a se sentirem participantes da missão. Não tenha medo disso, querido ancião. Terceiro tópico, seja autêntico e pessoal. O que é isso? Não vista um personagem para falar de Jesus. As novas gerações, ancião, elas desconfiam na hora. Como eu estou aqui, da gravata, o terno fechado e um sorriso no rosto dizendo, quero falar com você, jovens. Eles vão dizer, ah é? Você é você ou você está sendo o que você gostaria de ser? Eles só esperam uma coisa na gente hoje, autenticidade. E essa palavra é ruim, porque a gente foi fabricado a fazer programas onde eu entro numa bancada e eu apresento um jornalismo, um teleprompter engravadado para dizer, boa noite, tenho notícias para você. E você vê o próprio Jornal Nacional entrando em colapso para tentar ser mais informal, porque as novas gerações querem autenticidade. É isso que elas querem. Elas desconfiam dos super-heróis que não são tão super-heróis assim. De cara. Elas são desconfiadas mesmo. Por quê? Como eu falei, estou falando aqui na frente, se tem um jovem com 20, 25 anos, está conferindo na internet se eu estou falando verdade ou mentira. E olha como o mundo mudou, anciãos. A nossa Bíblia, que era tão especial, hoje eles têm acesso a toda a informação no Google. Ah, a gente pensava naquelas bibliotecas maravilhosas do conhecimento, e você vê de repente que uma Wikipedia resolve tudo, resume tudo. Olha como mudou as obras de arte maravilhosas, que era uma perfeição de você enxergar. Hoje o jovem quer mais, quer ver em 3D, quer mergulhar numa realidade aumentada e virtual. Não é surpreendente você ver que a TV imexível, de repente, se torna pequena perante um monstro de comunicação chamado o quê? YouTube. Minha filhinha adora ficar de castigo 1 semana sem TV. Mas tira 1 hora o Wi-Fi dela que ela entra em colapso.
Quem nunca experimentou isso na pele com os filhos? É isso. E agora vamos pensar em liderança de igreja. Aquelas igrejas blindadas, com suas paredes claustrofóbicas, cedem espaço hoje para uma juventude querendo transparência, querendo enxergar as coisas. Aquele líder que no passado era o mentor, era o controlador, era a autoridade, era a ditadura do conhecimento, hoje ele desce do seu posto para se misturar com as pessoas dizendo, sou agregador. Você vê como é um desafio para as novas gerações, a introspecção do fundo da igreja, pessoas ali hoje querem o quê? Querem as suas células multiplicadoras, se sentindo gente, quer estar com um pequeno grupo, por isso que a nossa igreja está no caminho certo. Isso que é falar com novas gerações, que não aceitam mais serem números, eles querem ter nomes, não aceitam ser estatísticas, eles querem contar história. Não admitem ser apenas um aglomerado de números e ideias, eles querem ser pessoas autênticas. E quando você pensa nisso, você começa a ganhar uma nova geração, que da dispersão das multidões, quer fazer parte de um movimento missionário, amém? Avancemos, meus irmãos, interaja com eles, aqui eu não preciso demorar muito. Interação é exatamente isso, falar com jovens que hoje estão falando de alguma maneira. 51 anos atrás, capa da Time, Deus está morto. 51 anos depois, abril desse ano, a mesma capa com uma palavra diferente. A verdade é que morreu? Por quê? Vivemos hoje a pós-verdade, onde a interação que Trump faz no Twitter, ela é muito mais importante do que o próprio CNN falando para todos os 4 cantos da Terra. Você já percebeu? As fake news são a maior prova de que hoje vivemos um mundo interessante. O que você tuita pode ser mais verdade do que a própria verdade. Isso é um desafio para nós, quando falamos com novas gerações. Interaja, não tenha medo. Rede social não é bicho-papão. WhatsApp, o Brasil é o campeão em grupos. Tem até grupo demais, né? Nem vou entrar nisso. Mas, na verdade, você só tem esse detalhe. Não tem problema nenhum você ter um mínimo de interação com eles. E, queridos líderes, isso não é extremo, tá? Tem que ter equilíbrio. Já vou mostrar uma frase bem forte sobre isso. Mas só estou dizendo a você, essa interação faz a diferença. Não vou ter tempo de mostrar para vocês. Mas fizemos um vídeo que talvez você recebeu nas redes sociais na Semana Santa desse ano. Uma jovem no meio da rua com um cartaz, quero orar por você, mais nada. Não custou, pode abaixar. Não custou nenhum real essa ação, porque foi o preço do cartaz e da canetinha. Mas jovens, eles são incríveis, foram aqui para Campinas, ficou ali dando um abraço nas pessoas e fazendo oração. Filmamos de uma maneira muito simples, não é nenhum vídeo estratosférico, é um vídeo simples, porque hoje o simples viraliza, né? Foi lá, orou, falou muitas coisas, depois olha lá no site da União, nós temos esse vídeo à disposição. Eu me surpreendi, em 24 horas, quando você joga numa rede social, quando a juventude se engaja, quais são os resultados? 1 milhão de visualizações, com 23 mil compartilhamentos de gente que pelo Facebook gostou da menina orando na cidade com pessoas. Amém? Por quê, líderes? Porque isso é a interação. E a interação vem junto com esse conceito. Pesque-os nas redes sociais. O que são as redes sociais? Redes de pesca. Meus irmãos, rede social pode ser uma rede de pesca de pessoas para Jesus. Eu falo isso para os jovens e falo isso para vocês. Se usar de maneira correta, um jovem que hoje gasta pelo menos durante o dia 150 vezes o que ele olha no celular, o que ele olha no mobile, o jovem está grudado ali. Essa é uma média para baixo. É um desafio para a gente, mas que pode ser contornado com criatividade e ousadia. Uma dica para você, fui num curso que tinha um dos CEOs do Facebook no Brasil falando, e ele disse, sabe quantos vídeos hoje? 100 milhões de vídeos são postados no Facebook. É a linguagem da nova geração. E aí eu aproveitei e perguntei, o que mais viraliza no Facebook hoje? Pra gente, eu pensando, de repente, pregar o evangelho. Ele fez meio assim, como que quase decepcionado, e falou assim, vocês não vão acreditar no que mais viraliza no Facebook hoje. Depois dele suspirar, ele disse, o que viraliza no Face hoje são gatinhos. E eu falei, como assim? Ele disse, sim. Hoje, o jovem quer ver tudo que é meme de gatinho e compartilha e passa para frente. Aí eu já pensei comigo, né? Que desafio que nós temos falar de santuário usando gatinho. Falar de doutrina séria usando gatinho. Não é fácil, líderes. Estou dizendo para vocês, é um desafio. Mas pequenos vídeos, pequenas abordagens curtas que hoje nós temos tentado fazer, é uma maneira de você colocar na plataforma mais usada, que é um celular, para um jovem dizer, poxa vida, minha igreja está mexendo com coisas, ela tem projetos missionais. Aqui é uma liderança que visa esse contato pessoal, e isso é muito bacana, porque eles gostam disso. Só para você entender sobre novas gerações e redes sociais.
Tivemos, nesse começo de ano, o desafio da baleia azul, que misturou com um seriado chamado 13 Razões Por Quê. Isso foi assunto para todos os jovens. Um videozinho de menos de 1 minuto, 500 mil visualizações. Aproveitei e fui para um canto lá e gravei um recadinho para os jovens sobre suicídio. 200 mil visualizações. Usando que plataforma? Celular e Facebook. Por isso que hoje nós estamos pensando cada vez mais em dizer para o jovem, olha, ele não tem paciência para mais do que 1 minuto de captação. Isso é horrível, porque como é que você vai pregar um sermão em 1 minuto? Não é fácil. Mas hoje tem que ser curto, objetivo, rápido, fácil, viral, porque daí eles começam a usar. Estou apenas mexendo um pouquinho com você, né? E agora a curiosidade. Sabe quem é o rapaz mais influente do Brasil hoje? Eu sou de um tempo onde o William Bonner era o homem mais conhecido do país, sim ou não? Quem vai mexer com o Jornal Nacional? Sabe quem hoje é o verdadeiro Jornal Nacional das novas gerações? Um descamisado chamado Whindersson Nunes. E ancião, isso aqui me causa até um desconforto, claro. Porque esse rapaz que fala sem camisa, não queira saber o que ele fala. Ele tem 20 milhões de fãs somente na página do YouTube dele. Ele tem mais audiência que o Jornal Nacional, que chega a picos de 18 milhões, quando numa sexta-noite tem grande audiência. Esse rapaz fala mais do que o William Bonner para o Brasil todo. E aí você entende por que as novas gerações entram em colapso para ganhar likes no YouTube? Essa semana saiu uma reportagem assustadora. O extremo de alguns jovens que tiram os dentes ao vivo para tentar ganhar likes. Um outro foi grampeado nas costas para tentar ganhar likes. O outro se colocou dentro de uma caixa e se mandou pelo correio sem ar, filmando para ganhar likes. Até chegar no estouro desse casal. Onde esse jovem fez essa última foto com a sua noiva, dizendo, vamos testar algo que nunca foi testado, vem para a minha página. Sabe o que eles fizeram? Ele pegou um livro de mais de 1000 páginas, de uma enciclopédia, colocou no peito, enquanto transmitia ao vivo, disse, pode atirar. E as pessoas viram isso em tempo real. A noiva aponta um revólver no peito do rapaz, dá uma risada e ele também, e solta o tiro, só que a bala atravessou o livro. Ele levou um tiro no coração e morreu na hora, trazendo profundas reflexões sobre as novas gerações virais no seu desespero. Por isso, anciãos, queridos anciãos, eu acredito muito no poder do YouTube das novas gerações quando são cristãs e quando têm missão no coração. Nós temos hoje pelo menos 80 canais espalhados por esse São Paulo de jovens que estão por aí começando a fazer alguma coisa. E se você dá o espaço para eles, valoriza o conteúdo deles e diz, continua, podemos ter uma revolução do bem, ao contrário de um rapaz como aquele que morre por um like. É para incomodar um pouco, né? Vamos terminar. Storytelling. Quer discipular um jovem? Conte histórias, seja uma história, provoque história. Quando ele se sente parte de uma história, ele se sente diferente. Porque hoje se gasta 90 milhões de dólares por um único seriado do Netflix. Descobriram que jovens gostam de histórias. Então, peraí. Amados, quem foi o precursor do storytelling? Que falava coisa profunda contando história. Não, ilustração não. Como não? Jesus usava ilustração o tempo inteiro para desenhar uma figura mental no sorriso, na imaginação e na vontade da multidão para que pudesse pregar 12 horas sem parar e o povo não sentasse. Eu acredito nisso. E é um desafio para a gente falar histórias com os nossos jovens, não tenha medo disso. Um jovem gosta quando um líder, quando um ancião está conectado num jeito um pouco mais à vontade de falar. Não é tão difícil. Penúltimo, invista nos sentidos. Só para você lembrar que jovem gosta de sentidos. O olfato, visão, o toque. Eu uso muita coisa visual, uma maneira de falar para você. O auditivo, o visual, o sinestésico. Isso ajuda a gente a entender um pouco. E a Bíblia diz que nossos jovens teriam visões visuais. Vamos pensar um pouquinho nisso. Eu gosto quando o assunto é sentidos. Olha esse grupo de jovens que são desbravadores para mim. Na Noruega, um avião, um helicóptero procurava um marginal que fugiu de uma prisão. Ele passou por um descampado, parecendo esse aqui do NASP, bem grande, uma colheita, e ali tinham jovens juvenis jogando bola. Eles viram um rapaz passando que nem um louco, e logo depois viram um helicóptero, e entenderam, o helicóptero está procurando aquele marginal. Como é que a gente vai avisar para o helicóptero para o lado que ele foi? Nós iríamos fazer assim, né? Com as duas mãos. Sabe o que esses, para mim, desbravadores fizeram? Olha aqui. Você pensaria nisso como adulto?
Criança se ajoelha, se deita e faz uma seta. Tanto é que eles encontraram o marginal, prenderam, depois voltaram, aterrissaram e tiraram uma foto com esses garotos incríveis e criativos, né? Porque é uma juventude cheia de luz. Ancião, é uma geração que vem com conhecimento. Olha aqui, de uma maneira mais simples, eu estava num sábado, numa das igrejas de São Paulo, e ali você vê uma escola sabatina apoiada por uma liderança, onde você usa apenas um elemento diferente, e você já entope de alunos e de jovens nessa sala. Porque ali estava ali, ó, um óculos 3D, e eles brincando um pouquinho, não era nada diferente, era só celofane para dar uma impressão de profundidade num postal que eles tinham. Lotou a sala. Nessa mesma escola sabatina, eles falaram por Skype com um missionário na África. E eu falei assim, uma escola sabatina como essa, não tem como não mexer quando o jovem vê toda essa vontade de manter a atenção deles. Tanto é que eu fiz essa foto, tirei esse selfie com eles, põe o óculos, e você vê ali na terceira fileira, do lado esquerdo, uma velha geração que não aceita pôr o óculos. E diz, não vou pôr. Eu tenho carinho por ele, mas é uma representação da nossa dificuldade, né? Vamos terminar? Último tópico e mais importante de todos. Meu medo é vir e falar sobre muita tecnologia, muita novidade, muita modernidade. Pastor, o que vale é a Bíblia. E ancião, para a gente concluir o discipulado, lembre-se. Nunca nenhuma tecnologia vai substituir o princípio bíblico, amém? É importante você entender isso. O que quer que eu fale, não é mais importante do que você entender que tudo isso é uma moldura para o mais importante do discipulado, que é nós apresentarmos a palavra de Deus. E eu gosto dessa frase. Uma das grandes utilidades do Facebook, do Instagram e do WhatsApp é provar que a falta de oração não é por falta de tempo. A gente conversa lá, pastor Valiante, muitas vezes a gente troca uma ideia. Porque tecnologia, às vezes, ela mata. E mata mesmo. E isso aqui é o ponto de equilíbrio para um jovem entender que, na verdade, tem que tomar cuidado com todo esse discipulado tecnológico que tira a Bíblia e a oração. E qual que é o ponto de equilíbrio? Nós apenas usarmos da mesma palavra sagrada de um jeito que a gente possa atualizar para eles. E eu concluo com essa frase. A função de um líder discipulador de uma nova geração é apresentar uma verdade que não muda. Sabe fazendo o quê? Mudando sempre a apresentação da verdade. Amém? É só isso. A verdade não muda, mas a apresentação dela muda. E eu acredito que se a gente olhar um pouquinho para essas novas gerações, nós vamos aprender a, talvez, abrir mão de alguns instrumentos da nossa geração, para entender que com novos jovens que pensam diferente e agem diferente, essa igreja pode alcançar uma nova geração para que Jesus volte nessa geração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela atenção.